Olá a todos, meu nome é Renato Almeida Leite, sou graduando em Engenharia Elétrica, Universidade Incesumar, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Orientador, professora mestre Jéssica Zamaia. O trabalho fala sobre precipitador eletrostático, troca de transformadores e retificadores para uma melhor performance da remoção do material particulado. A poluição atmosférica ela é um desafio constante na indústria, especialmente nas caldeiras de recuperação. Por quê? A caldeira de recuperação ela queima licor negro e gera subprodutos para ser reutilizado na indústria. E também, como resultado dessa queima, ela vai gerar monóxido de carbono e sulfato de sódio, que são poluentes. E dentro dos meios de coleta mais efetivos que a gente tem hoje, a gente tem o precipitador eletrostático. E mesmo com a regulamentação vigente que a gente tem, porém o aumento da produtividade, escalada de produção, ele faz a necessidade da gente estar aprimorando esse sistema. Então esse trabalho ele vem mostrar o quanto que a troca de transformadores retificadores monofásicos para trifásicos tiveram um impacto positivo tanto na estabilidade do sistema quanto na melhora da coleta de material particulado. Poluição atmosférica e material particulado. Emissões industriais continuam entre as principais fontes de poluição. Partículas finas geradas nas caldeiras podem causar danos ambientais à saúde. Normas ambientais exigem um controle cada vez mais rigoroso, CONAMA 2 de 2006. Então, é isso. Para você conseguir uma maior produtividade, você precisa melhorar a sua tecnologia, no nosso caso do precipitador, uma troca de transformadores, onde eu consegui aumentar a captura de material particulado. O material particulado é um dos poluentes atmosféricos de maior preocupação mundial, devido à capacidade de penetrar profundamente no sistema respiratório. Seinfeld e Pence, 2016. Fontes de alimentação do precipitador. Elas são responsáveis por fornecer tensão contínua e elevada nos eletrodos, na faixa de 60, 70 kV, batendo até mais que isso de tensão de pico. Os sistemas mais tradicionais eles utilizam transformadores monofásicos, porém eles têm algumas limitações. Uma queda de tensão maior, um ripple maior na saída, que gera uma estabilidade, e o menor desempenho em condições de carga, principalmente nos campos C e D. No caso da avaliação, uma caldeira com precipitador com 4 campos. Operação básica do precipitador. Eu tenho uma fonte de alimentação alternada, ou monofásica ou trifásica. Ela vai chegar no trafo, ela vai ser elevada, 90, 100 kV na saída, corrente contínua. Ela vai passar por um meio que vai controlar ela, ou nesse caso são tiristores, um tiristor no trafo monofásico, 3 tiristores no trafo trifásico, e vão estar alimentando os eletrodos com uma carga negativa. A parte positiva ela é aterrada. Então, conforme o fluxo de gás sai da caldeira, ele passa, ele é ionizado e atraído às placas de coleta. E posteriormente, periodicamente, eu tenho alguns martelos que eles fazem a limpeza dessas placas de coleta. Outros martelos que fazem a limpeza dos eletrodos. O transformador trifásico é uma tecnologia mais moderna que o transformador monofásico. Ele tem alguns benefícios. Ele tem uma maior estabilidade de tensão, ele tem um controle de arco elétrico melhor, uma maior eficiência de coleta, principalmente nesses últimos campos, onde o particulado ele é mais fino ainda, e ele vai ter um ganho operacional, uma estabilidade operacional e um ripple menor também, principalmente esse ripple na saída da retificação do transformador. Então, aqui é só essa tabela aqui, estou mostrando um indicador as diferenças entre os trafos trifásicos e o monofásico. Então, como eu falo a questão do ripple, o ripple do monofásico é em torno de 25% contra 5% do trifásico. A potência do corona ela é em torno de 2,5 vezes maior. O tempo de coleta dele ele também é maior. Então, a gente tem vários ganhos. Então, a redução também de taxa de faíscas e arco ela é maior também no trifásico. Então, é só para a gente evidenciar alguns ganhos em relação ao transformador trifásico e ao transformador monofásico. O objetivo da pesquisa foi analisar a substituição dos transformadores monofásicos a trifásicos.
Então, ela foi uma pesquisa quantitativa e experimental, vendo o quanto de eficiência a saída desse precipitador a gente teve após, qual que foi o ganho que a gente teve na coleta de material particulado após a substituição dos transformadores de trifásicos para monofásicos. Aqui a gente tem alguns dados que foram utilizados na pesquisa, como a tensão, corrente, corona, ripple, condições também de velocidade que é a vazão, temperatura e o material de saída também, a quantidade de material de saída. Procedimentos experimentais. Alguns levantamentos foram levados em conta, né, na troca dos transformadores, né, como o próprio estrutural do precipitador. Foi feito um monitoramento de desempenho ao longo dos anos da vida útil do tráfego monofásico e estudos sobre o tráfego trifásico, comparação direta entre as variáveis de um e de outro. Então, tudo isso para certificar que a troca do transformador do trifásico para o monofásico, juntamente com o aumento da produtividade da indústria, ele iria atender a norma ambiental. Então, toda essa estatística de comparativa da eficiência de um e de outro, a emissão na saída, tudo isso foi levado em consideração na pesquisa da substituição desses transformadores, dos transformadores dos monofásicos para os trifásicos. Então, o que foi o resultado disso? A substituição do transformador monofásico ela trouxe ganhos de eficiência, estabilidade e redução de emissão. A partir do momento que eles entraram, você viu nitidamente que a gente teve uma queda no particulado. Outra coisa, as emissões, a gente, mesmo que trabalhe dentro do limite, do que é o limite máximo diário, ficou muito abaixo após a troca, o que dá também um ganho, no caso da indústria, um ganho que você pode ter um aumento de produção sem ferir a norma ambiental. Então, toda a taxa de faísca caiu, a estabilidade do campo melhorou, comecei a trabalhar com uma corrente mais alta e uma tensão mais alta na saída. E tudo isso vai me gerar um particulado na saída da chaminé melhor e um ganho ambiental em cima de tudo isso. Então, aqui está uma tabela com os resultados entre o transformador trifásico e o monofásico. Então, como a gente pode ver aqui, a questão de corrente de 1.800 para 3.200 é 78% mais, aproximadamente maior. A tensão máxima de 90 kV, a outra 100 kV, em torno de 11% maior. Então, eu tive um ganho no ripple, tive um ganho na tensão, na corrente, eu tive vários ganhos. Tudo isso sempre ressaltando que gerou o impacto ambiental positivo, porque eu reduzi a minha emissão de particulado. E a gente chega num resultado, uma conclusão que é o que ela demonstrou, a troca dos transformadores trifásicos para monofásicos, ela teve um impacto significativo em cima da eficiência do precipitador, dando estabilidade e aumento da captura de material particulado. Foi evidenciado na saída da chaminé, através do supervisório, através do monitoramento. O ripple do sistema também ele diminuiu muito. Então, o que a gente conclui com isso? Essa nova tecnologia ela veio a beneficiar tanto o meio ambiente quanto a empresa, a indústria. Porque uma vez que para mim aumentar minha produtividade, eu preciso tratar os rejeitos. O tratamento de rejeito ele passou a ser melhor com a troca dos transformadores. Uma citação: a modernização tecnológica é essencial para garantir a eficiência das emissões e manter a competitividade. Carvelt, 1993. Bom, estão aqui algumas referências que foram utilizadas durante a produção desse trabalho. E aqui eu queria deixar meus agradecimentos a todos. Muito obrigado.